Olá, querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês estão preparados para mais uma aula? Estão acompanhando as aulas? As de matemática também? Que bom, fico muito feliz e agradeço desde já. Hoje eu trouxe para vocês um assunto muito legal. Isso mesmo, hoje eu trouxe retas e ângulos. Pois é, e inicialmente eu pensei nesta bola. Você aí de casa, sabe por que eu pensei na bola? Sabe por que eu pensei no futebol? Tem ideia? Não? Você já ouviu falar o narrador gritar que a bola foi no ângulo? Ah, então tem a ver com o nosso assunto. A bola acertou o ângulo. O que seria isso? E durante os treinamentos de um jogo, de futsal, o treinador diz pra gente assim: joga a bola na paralela. Isso mesmo, tem essas expressões, estas situações que tudo tem a ver com o nosso conteúdo. Retas e ângulos. Venha comigo e acompanhe, você vai perceber a grandeza desse conteúdo e o quanto ele está no nosso dia a dia. Inicialmente, vamos recordar alguns termos. Vejam bem, aqui eu trouxe para vocês o conceito de retas. Retas são linhas formadas por pontos e sem espaços entre eles. Elas são infinitas e ilimitadas. Dessa forma, devem possuir seta para os dois lados, indicando que possuem comprimento infinito. Às vezes, nós desenhamos apenas segmentos de retas e dizemos que são retas, mas retas são infinitas para as duas direções. E a gente posiciona com uma setinha no final para indicar que está ilimitado para as direções. Compreendido? Então, vamos continuar. Tenho aqui agora a demonstração, o desenho para vocês. Olha, eu tenho aqui uma reta, ela é infinita para a esquerda, infinita para a direita, e nesta reta foi assinalado dois pontos, o ponto A e o ponto B, com letras maiúsculas do nosso alfabeto, indicando aqui um segmento. Nós temos o segmento AB. Tudo bem? As retas são nomeadas com letras minúsculas do nosso alfabeto. Nós poderíamos colocar reta R, reta S e qualquer letra que a gente quisesse. Continuando, eu trouxe para vocês as posições relativas entre duas retas. Elas recebem nomes de acordo com a posição que uma estiver da outra. Quais são as posições? E eu vou trazer aqui para vocês. Duas ou mais retas contidas no mesmo plano podem ser classificadas como? Elas podem ser classificadas como paralelas e também podem ser classificadas como concorrentes. Mas e aí, o que significa retas paralelas? E o que significa retas concorrentes? Quando elas serão paralelas, quando elas serão concorrentes? Eu trouxe aqui e a gente vai compreender esses conceitos. Retas paralelas são aquelas que nunca se encontram. Isto mesmo, são aquelas que não se interceptam. Elas não possuem um ponto em comum. Por mais que a gente dê continuidade, sabendo que elas são infinitas em suas direções, elas não vão se cruzar. Você aí de casa já disse para alguém: a minha rua é paralela a tal rua? Ah, a gente faz muito essa associação, né? Para indicar, para localizar, para dar uma instrução a alguém e essa pessoa se localizar um ponto, a gente fala muito assim: olha, esta rua é paralela a tal outra rua. Fica fácil, não é mesmo? Aqui eu trouxe para vocês as imagens das retas paralelas, que podem ser na horizontal,
na vertical, né? Podem ser também inclinadas. Elas podem estar meio inclinadas e mesmo assim não se encontrarem. Aqui o conceito para vocês. As retas paralelas nunca se encontram, não possuem ponto em comum. Vamos para a próxima reta? As próximas retas concorrentes. Quais são as retas concorrentes? Se as paralelas são aquelas que nunca se encontram, as concorrentes são, muito bem, aquelas que se encontram. Eu tenho aqui retas concorrentes que se encontram em um ponto. A reta S e a reta R encontrou no ponto P. Tenho também aqui a reta S e a reta T que encontrou aqui nesse centro. Estas duas retas são diferentes? Elas têm especificidade? Sim, vou mostrar para vocês. Estas retas aqui, S e T, além delas serem concorrentes, elas foram nomeadas como perpendiculares. Concorrentes perpendiculares. Por que, Fabiana? Por que elas recebem esse nome específico? Porque elas se cruzam exatamente formando 4 ângulos iguais. 4 ângulos retos. 4 ângulos cujo valor é de 90 graus. Uma está na horizontal e a outra na vertical. Aqui elas vão formar 4 ângulos de mesmo valor. 4 ângulos de 90 graus. As concorrentes não, mas as concorrentes perpendiculares têm esta característica específica. Compreendido? Vamos então aqui, eu trouxe para vocês. As retas concorrentes cruzam em um único ponto e formam entre si 4 ângulos. Estas concorrentes também formaram 4 ângulos. Veja, 2 aqui, estes outros 2 ângulos também formaram 4 ângulos, mas não foram 4 ângulos retos, o que ocorre com as retas perpendiculares. Recordaram estes termos? Ah, então a gente pode seguir. Vamos para ângulo. Você tem ideia de ângulo? Você já ouviu falar esta palavra? Lembra então do futebol? Acertou a bola no ângulo do travessão, lembra? Que bom! Aqui a gente vai fazer esta associação. Nós vamos ver o que ângulo tem a ver com reta. Se você de casa se lembra, já ouviu falar muito desse assunto, você sabe que ângulo é representado por uma bolinha. Não é verdade? A gente coloca desta forma 40 graus, 20 graus, não é assim? E esse símbolozinho, o grau. Mas aí, o que o ângulo tem a ver com a reta? Como a gente vai fazer esta associação, esta análise entre esses dois termos? Siga aqui comigo. Eu trouxe para vocês inicialmente alguns ângulos. Tenho aqui, né, 2 retas, 2 semi-retas com um ponto em comum. Elas se interceptaram ali e formaram um ângulo, uma abertura. Isso mesmo, uma abertura entre elas. Abertura de 90 graus, de 45, de 60, uma volta completa de 360. Aqui, né, esse ângulo que é chamado ângulo raso, nós vamos ver daqui a pouco. Temos vários ângulos. O que a gente pode perceber em relação aos ângulos é o seguinte, veja bem, eu trouxe para vocês aqui essas 2 varetinhas e nós vamos imaginar que elas são semi-retas. Elas têm um ponto em comum, elas se interceptam. Quando eu fecho, eu estou diminuindo o grau aqui, o ângulo interno. Quando eu abro, né, eu vou distanciando uma da outra, eu estou aumentando o ângulo, certo? Isso você pode observar aí na sua casa, quantos lugares você vê ângulo. Olha para o chão, tem alguma lajota? Olha para a parede, tem algum azulejo? Um quadro? A TV que você está assistindo? Nós temos o ângulo de 90 graus, que é este ângulo reto,
ele está muito presente em nosso dia a dia. Aqui, continuando, veja o que eu trouxe para vocês. O que é o ângulo? É a região interna formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. A gente precisa também compreender o seguinte: se aqui dentro eu tenho um ângulo formado por duas essas semirretas, nós chamamos de ângulo interno. Mas vamos pensar que eu também tenho um ângulo externo. Viu, pessoal? A gente tem o ângulo interno e tem o ângulo externo também. Aqui, classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados de acordo com as suas dimensões. Eu tenho um ângulo de 60 graus, um de 90, um de 120, 180, 270 e 360. Essas medidas não são únicas. A gente classifica como? Ângulo de 60 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Por quê? Porque os ângulos agudos são aqueles maiores que 0 graus e menor que 90 graus. Todos esses serão chamados de agudo. O 60 aqui é um exemplo. O de 90 graus, esse não, este é o dono de tudo, ele tem um nome só para ele. O de 90 graus, ele é o ângulo reto. Só 90 graus, não vale outro valor para ter essa denominação. O de 120 graus, não específico, ele é obtuso. E quando que um ângulo é obtuso? Apenas o de 120? Não, gente. Para ser obtuso, ele precisa ter acima de 90 graus e abaixo de 180. Assim, ele é classificado como obtuso. Nós temos aqui o de 180, que este sim tem um nome específico. Ele é o ângulo raso. Nós temos agora aqui o de 270, que é chamado de ângulo côncavo. Quando que ele é côncavo? Quando ele é maior que 180 e menor que 360. E o de 360, que é chamado de ângulo completo. Alguns livros trazem o conceito de nulo, né? Ou nulo, uma volta completa, porque o nulo, quando não tem um ângulo entre essas duas semirretas, né? Seria o de 0. O de 360 fez a volta toda, a volta completa. Assim, a gente trabalhou a classificação dos ângulos. E agora é hora da gente fazer o quê? É aquela hora prazerosa. Nós trabalhamos aqui sobre retas, retas concorrentes perpendiculares, retas paralelas. Vimos também a questão do ângulo, os ângulos que são formados a partir dessas semirretas, os tipos de ângulos. Lembra aí? Agudo, obtuso, reto, raso, completo. Você se lembra? E é aquela hora prazerosa da gente revisar jogando. Se prepare, fique atento e vamos lá para o nosso jogo. E aí, está preparado? Então bora lá e vamos ver se você consegue acertar as 7 perguntas, hein? Vejam bem, observem aqui as retas R e S. O que foi que perguntou pra gente? Que nome é dado a essas retas que nunca se encontram? Qual é o nome que elas recebem? Paralelas, perpendiculares ou concorrentes? Qual alternativa que você marcaria? Quem? Alguém parece que falou letra A? Excelente! Paralelas são essas que nunca se encontram. Vamos, próxima pergunta. Como é classificado este ângulo da figura? Famoso! Esse ângulo famoso que está aí espalhado em todos os nossos lugares. Ângulo obtuso, ângulo raso ou ângulo reto? Qual o nome que ele recebe, pessoal? Alternativa? Excelente! Alternativa C, ângulo reto. Qual seria a próxima pergunta? Representam retas concorrentes. Qual seria a alternativa aqui, onde nós temos retas concorrentes?
Você se lembra o que são concorrentes? Ah, que bom! Aquelas que se interceptam, não é? Você tem aqui concorrentes na alternativa A, na alternativa B e na alternativa C. Muito bom, pessoal! Letra B. Ótimo! Vamos aqui para a próxima. Ângulo formado na imagem. E este ângulo formado? Qual o valor dele? 130 graus. E o nome que ele recebe? Quando ele é maior que 90 graus e menor que 180, ele recebe o nome de reto, raso ou obtuso? Ah, obtuso, alternativa C. Próxima pergunta, vamos ver. Como é chamado o ângulo com medidas maiores que 180 e menores que 360 graus? E aí? Como que ele chama? Raso? Côncavo ou completo? Marcaram? Já assinalaram aí a alternativa de vocês? Vou aqui marcar a correta. Veja se você acertou. Alternativa B, ele é côncavo. Tem mais uma pergunta. Quais são as retas que formam, entre si 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus? Como se chamam estas retas? Formaram 4 ângulos retos. Paralelas? Retas inclinadas? Ou retas perpendiculares? Qual alternativa você marcaria? A, B ou C? Alternativa C, muito bem, perpendiculares. E a nossa última pergunta. Qual é o nome dado ao ângulo da figura? Nós temos uma figura com valor de 180 graus. Qual é o nome que ela recebe? Este ângulo, aliás, Qual é o nome do ângulo aqui desta figura? Raso, reto ou agudo? Qual é o nome? Ah, muito bom. Raso, Excelente, pessoal. Que bom que a gente conseguiu e acertou as 7 perguntas. Gostaram de jogar? Fizeram 7 pontos? Acertaram todas as perguntas? Que alegria! Assim, eu encerro a nossa aula. Eu curti bastante e aguardo você na próxima. Espero que você esteja estudando, acompanhando as aulas da TV, mas também acompanhando as aulas na sua sala de aula, dando atenção ao seu professor, cooperando com os seus colegas. Continue aí se esforçando, tenho certeza que você terá bons resultados. Bons estudos, o meu grande abraço e tchau, tchau!